Pessoal, eu sou o Hélio, sou professor de vocês de Sociologia, né? E estou fazendo esse vídeo para tentar me aproximar um pouco de vocês, para tentar usar a tecnologia e tornar esse ambiente virtual um pouco mais próximo, né? Eu sei que vocês estão lidando aí com a leitura de vários livros, estão fazendo alguns exercícios, mas parece que às vezes não tem alguém por trás de tudo isso, né? Então acho que esse momento do vídeo é uma forma que a gente tem de se estreitar, da gente se aproximar um pouco mais e de eu tentar explicar um pouco, porque eu sei que às vezes a disciplina parece um pouco difícil, já que a gente está lidando basicamente só com leitura, e ela precisa de alguns esclarecimentos para tornar a coisa um pouco mais fácil, né? Mais digerível, diria eu, certo? Então, eu estou fazendo esse vídeo para tentar, de certa forma, tratar de alguns pontos que são importantes nesse primeiro momento, né? Não vou conseguir dar conta de tudo, claro, é um vídeo curto, né? Mas eu vou tentar trazer alguns questionamentos para vocês que são importantes para a gente entender um pouco da sociologia, né? O que a gente está trabalhando basicamente agora seria esse surgimento da sociologia, né? Em que momento a sociologia surgiu? É muito comum a gente ouvir algumas pessoas falarem que a sociologia surge nos pós-revoluções burguesas, né? Ou seja, Revolução Francesa e Revolução Industrial. E é comum também algumas pessoas acreditarem que essa sociologia surge imediatamente após essas revoluções, né? Só que eu diria que não é só. Eu diria que, na verdade, a sociologia surge do contexto provocado por essas revoluções. Ou seja, ela não surge imediatamente, né? Entre as revoluções, entre as chamadas revoluções burguesas e a sociologia, há praticamente um século de diferença, né? Então vocês percebem que não é uma coisa que surge do dia para a noite, né? Então a sociologia, ela é fruto de um contexto, ela é fruto de um processo e é uma tentativa de tentar entender esse contexto, certo? A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, para os primeiros sociólogos, ela vem trazer algumas mudanças na ordem social que são extremamente importantes para a compreensão da sociedade da época, né? Então, por exemplo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, elas são dois acontecimentos históricos que vão fundamentar o surgimento daquilo que a gente conhece como capitalismo, né? E que vão dar fim na ordem feudal. Então, a Revolução Industrial, ela vai marcar o ponto de vista econômico e técnico, científico, né, desse processo de surgimento do capitalismo, enquanto a Revolução Francesa vai marcar justamente as mudanças de ordem política, também de certa forma de ordem econômica, né? Então, digamos assim, para os primeiros autores, essas revoluções, elas vão provocar, na verdade, um caos na sociedade europeia da época, né? Então a Revolução Industrial, por exemplo, ela vai contribuir para o desenvolvimento tecnológico, mas ao mesmo tempo ela também vai contribuir para o inchaço da cidade, e com isso você vai ter o aumento da violência, a prostituição, o uso de álcool, de drogas, e vai acabar, digamos, desestabilizando socialmente a Europa, né? Então, para alguns autores, eles vão tentar compreender o que houve nesse processo, para então tentar propor uma ciência que deve... A sociologia nada mais é do que uma ciência que vai justamente tentar dar conta desse caos que a Europa está imersa, pelo menos nesse primeiro momento, né? A gente vai ter a expressão disso na sociologia do Auguste Comte, que é uma tentativa de tentar retomar a ordem que foi perdida nesse processo. O Auguste Comte vai fazer uma crítica dura aos chamados iluministas, porque para eles os iluministas acabaram não pensando no que iriam provocar quando pensaram, digamos, essa revolução de ordem social. Para ele, os iluministas acabaram negligenciando alguns pontos sociais que eram extremamente importantes, tal como o papel da religião. Para o Auguste Comte, a religião tem um papel extremamente importante na formação dos laços daquilo que o Durkheim vai chamar de solidariedade, mas diria mais, nos laços de moralidade que organizam os indivíduos, né? Então a moralidade que se expressa, por exemplo, pelo viés religioso, ela tem uma função extremamente importante de delimitar quais são as regras sociais e de agregar os indivíduos de determinada sociedade. Claro, o Auguste Comte, por ser considerado um conservador, ele vai tentar retomar alguns elementos que, segundo ele, foi perdido nesse processo de formação do iluminismo e da sociedade europeia da época. Para Auguste Comte, seria necessário resgatar alguns conceitos extremamente importantes, como a própria ideia de religião, né? O Auguste Comte nos propõe uma religião da humanidade. O que seria a religião da humanidade? Seria uma tentativa de criar uma religião laica, né? Já que para ele já não era mais possível falar de Deus, mas ao mesmo tempo era necessário reforçar os laços de moralidade. Então nós iríamos pensar esses laços de moralidade a partir de um viés não religioso,
um viés científico, um viés racionalizado, né? Então, quando Augusto Conte nos propõe essa religião, ele nos propõe substituir a ideia de Deus por uma ideia mais, digamos, real, segundo ele, que é a ideia de humanidade, né? Então, ao invés da gente glorificar, da gente se voltar a um Deus que não podemos ver, né, nós deveríamos se voltar a um Deus real, a um Deus que existe, que no caso seria expresso pelo grande ser, que nada mais é do que a humanidade, Augusto Conte, né? O positivismo do Augusto Conte, uma tentativa de acabar com essas elucubrações teóricas, com esse pensamento abstrato, que ele, claro, está se referindo à filosofia, e tentar construir um pensamento que fosse científico, que fosse empírico, que fosse real e que lidasse com fatos, né? Então a sociologia nada mais é do que uma ciência que busca reorganizar e que busca acabar com os problemas da sociedade. Quando Augusto Conte cria a sociologia, ele está justamente se baseando naquele modelo de ciência das ciências naturais, né? Daí, no primeiro momento, ele pensar que o nome de sociologia deveria ser física social. Porque o que Augusto Conte pretendia? Buscar, tal como a física, uma lei geral. Assim como a física tem uma lei geral que dá conta das relações naturais entre os corpos e a natureza, para Augusto Conte também deveria haver uma lei geral que desse conta das relações humanas. Então, como tu tem a gravidade na física, deveria haver também uma lei nas relações humanas, né? Que para Augusto Conte seria expressa no que ele chama da lei dos três estados. A lei dos três estados de Augusto Conte nada mais é do que uma lei que tenta compreender os estados do progresso humano, né? Então, Augusto Conte vai criar três estados, que seria o teológico, metafísico e o positivo, né? E que iriam expressar, digamos, esse progresso, ou essa evolução da humanidade, né? No primeiro estado seria justamente quando os homens pensam pelo viés mágico e pelo viés religioso, né? E posteriormente, com a evolução, já iriam introduzir uma ideia de razão, que é uma razão abstrata, que é uma razão metafísica, né? Diria eu que seria a razão dos filósofos, né? Ele está se referindo basicamente a isso. E posteriormente chegaríamos ao estado máximo, que seria o estado positivo, onde nós iríamos substituir essa razão abstrata e metafísica por uma razão científica, né? Então a ciência seria uma forma de reorganização desses laços e dessas relações sociais que para Augusto Conte entraram num estado de desordenamento, né? O positivismo seria uma tentativa de reordenar essas relações sociais. Eu sei que não tem como a gente lidar basicamente com tudo que a gente está trabalhando na disciplina, mas esse vídeo é uma tentativa de aproximar um pouco daquilo que vocês estão lendo, né? Vocês podem perceber que com a leitura do texto e com essa videoaula, talvez a compreensão de vocês fique um pouco mais clara, né? A videoaula por si só não é suficiente, claro. Vocês precisam ler o texto para vocês entenderem o que o autor está tentando passar para a gente, né? Então, eu sempre peço para vocês que façam a leitura dos textos, que vai ficar muito mais fácil a gente interagir e a gente compreender. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo ambiente virtual, que assim que possível eu irei responder. A gente fica por aqui e até a próxima aula.